Marcos 10:45, missão no serviço. É a reflexão de hoje. Diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Essa é a missão do Pai, que enviou o Filho, maior missionário, Deus encarnado, que cumpriu a missão de forma extraordinária. Nós vivemos, irmãos, em uma geração que gosta de ser percebida, não é mesmo? A geração que nós vivemos, ela gosta de ser vista, de ser reconhecida. É uma geração do WhatsApp, das redes sociais. Ela gosta de ser valorizada. É uma geração também que gosta de ser servida. O mundo ensina, pense primeiro em você. Busque posição. Procure destaque. É isso que o mundo ensina. E agora, na era das redes sociais, na era da tecnologia avançada, na era da internet, na era, sabe, das mensagens rápidas, nossa, como o mundo valoriza ser servido, holofotes, aparecer, ser famoso. Porém, Jesus apresenta um caminho completamente diferente. O caminho que Jesus apresenta é o caminho do serviço, é o caminho da obediência, é o caminho da submissão, da discrição, do anonimato. É isso que Cristo nos ensina e nos apresenta no reino. O mais impressionante, irmãos e irmãs, é que quem falou sobre ser servo foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor da glória, o Deus encarnado, o Deus que se humanizou e que se fez gente e que se esvaziou só para se conectar com a gente. Esse Deus que hoje é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem falou sobre serviço, sobre servir, sobre humildade, sobre missão, sobre servir para ser maior. É esse Deus poderoso que falou sobre isso. E isso é incrível. E é importante a gente considerar. Aquele que tinha toda a autoridade, todo o poder, toda a legitimidade e toda a glória, ele escolheu servir. Ele escolheu obedecer o Pai. Ele escolheu morrer no nosso lugar. Então o reino de Deus funciona de forma oposta aos reinos do mundo, ao sistema desse mundo. No reino de Deus, o maior é o que serve. O mais parecido com Cristo não é o que aparece mais, mas o que serve mais. É isso que faz a diferença no reino de Deus. Jesus nos mostra nesse versículo 3 verdades poderosas sobre a atitude de servir. E eu começo destacando aqui a primeira mensagem, que é: o serviço começa com a humildade. Servir, porém servir com humildade. Diz o texto, Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. Irmãos, Jesus Cristo tinha todo o direito de ser servido. Os anjos lhe servem, o adoram eternamente. Mesmo assim, Jesus escolheu se humilhar, servir. Mesmo assim, Jesus decidiu vir não para ser servido, mas para servir, para nos ajudar, para nos abençoar. Jesus nasceu em uma manjedoura, num lugar simples. Ele nasce numa cidade simples, em Belém. Ele é criado numa cidade simples, Nazaré. Ele nasce de uma mulher simples, Maria. Ele conheceu pessoas simples. Ele tocou em pessoas enfermas. Ele lavou os pés dos discípulos e acolheu os rejeitados. Porque Jesus se colocou de forma simples, num contexto simples, veio de forma simples para nos alcançar. Então, servir exige humildade.
O orgulho pergunta: quem vai me servir? Já a humildade pergunta: como posso ajudar? A humildade está sempre disposta a ajudar, a servir, está sempre pronta a abençoar os outros. Muitas pessoas querem posição, mas poucas querem servir nos bastidores. Muitas pessoas querem reconhecimento, mas não responsabilidade. No reino de Deus, antes do púlpito existe a toalha. Antes da honra existe o serviço. Que quem é humilde serve sem precisar aparecer. Serve mesmo quando ninguém vê. Serve sem esperar aplauso. Porque quem entende Cristo aprende que servir não diminui ninguém. Servir nos torna parecido com Jesus. Em segundo lugar, o serviço é, na verdade, uma missão, não uma opção. Jesus, ele diz no texto, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A ênfase agora é essa, para servir. Então, servir não foi um detalhe no ministério de Jesus, foi a essência do ministério dele. Jesus serviu ensinando, Jesus serviu curando, Jesus serviu no dia a dia, Jesus serviu restaurando pessoas, Jesus serviu alimentando pessoas, Jesus serviu cumprindo a missão do Pai. Quando fomos alcançados por Cristo, não fomos chamados apenas para ocupar um banco da igreja. Não, para ficar ali parado, estacionado. De forma alguma. Fomos chamados para trabalhar no reino. Todo cristão foi chamado para servir na missão. Servir em oração, como estamos fazendo aqui hoje nessa manhã. Servir com os dons, com as habilidades, como já comentei nesse programa. Servir através dos dons espirituais, ministeriais. Servir o reino, servir na obra de Deus. O verdadeiro servo não fica esperando mandarem. Ele percebe a necessidade e se dispõe. Eis-me aqui, conta comigo. Há pessoas dizendo, ninguém me chamou. Mas o servo de verdade não espera convite para amar, não espera convite para servir, não espera convite para ajudar, não espera convite para cooperar. Então eu aplico aqui essa segunda parte dizendo, pergunte menos o que a igreja pode fazer por mim e pergunte mais, o que eu posso fazer pelo reino de Deus? O que eu posso fazer pela igreja de Jesus? O que eu posso fazer pela missão? Porque uma igreja forte, ela não é formada apenas por frequentadores, mas por servos comprometidos com a missão, com a obra missionária. Em terceiro lugar, o serviço verdadeiro envolve entrega. Jesus terminou o texto dizendo, e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. O maior exemplo de serviço foi a cruz. É a morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus não serviu apenas com palavras. Ele entregou sua própria vida por nós. Servir, meus irmãos, custa caro, custa um preço, custa alguma coisa. Servir custa tempo, servir custa esforço, servir custa renúncia, servir custa conforto. Quem ama o reino de Deus entende que servir é um privilégio, mesmo nos trazendo custos. É um privilégio, é uma bênção. O mundo pensa, quanto menos eu fizer, melhor. Mas o servo de Cristo pensa, como posso me entregar mais para agradar a Deus, para servir a Deus? O que eu posso fazer mais para o meu Deus? Então a cruz nos ensina, e o amor verdadeiro sempre produz serviço verdadeiro. E aí eu faço aqui essa última conclusão, dessa última aplicação, dizendo que existem pessoas precisando de ajuda, existem famílias precisando de apoio, almas precisando ouvir o Evangelho, e Deus continua procurando servos disponíveis. Concluo essa reflexão de hoje
lhe motivando, dizendo que Jesus poderia ter vindo a este mundo como rei para ser servido, mas ele veio como servo para salvar. Ele nos ensina que grandeza no reino não está em mandar, mas em servir. E hoje Deus nos chama para desenvolver uma atitude de serviço, com humildade, com disposição, com entrega, que possamos diminuir para que Cristo cresça em nós e que a nossa oração seja: Senhor, usa a minha vida, não apenas para receber, mas usa a minha vida para dar. Aleluia! Que essa palavra entre no teu coração, more dentro dele e você possa refletir, que você possa analisar e viver conforme essa palavra.